Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Alquimia Mental, o podcast que visa nada mais do que transformar a maneira com que as pessoas enxergam os comportamentos, os processos mentais, a partir das mais variadas óticas, seja pelo viés da psicologia, da filosofia, da educação e assim por diante. E hoje estamos aqui com a nossa primeira convidada, né, Pacheco? Nossa Por favor. primeira convidada, e quando eu falei pro Alisson, Alisson, a gente vai fazer um podcast sobre comportamento humano. Óbvio, quando a gente fala comportamento humano, a primeira coisa que vem à mente é a ideia da filosofia, da psicologia, enfim, de todos Olha os os processos atos psicológicos. falhos aí, Né? hein? Segurando. Mas a gente tem que analisar também o comportamento, porque tudo é comportamento. Sim. O processo comercial é comportamental. As ações na bolsa de valores, elas dependem muito do comportamento de quem está por trás, manobrando tudo aquilo. Então a gente tem que olhar nas diversas áreas do conhecimento. E aí a gente pensou, vamos para filosofia, vamos para o que mais? Para psicologia, vamos Pedagogia, biologia, educação. E aí uma das primeiras pessoas que me veio à mente, falei, precisamos levar Cris Storrer. Cris Storrer, que é psicóloga. Olha, agora é hora de começar a apresentação. Exato. Ó, que bonito! Agora conta pra mim, o que a Cris ela faz que ela manda bem demais, assim? Ela é psicóloga, ela é psicóloga, ela é mestre em educação, doutorando, tá terminando a tese? Tá terminando já a Não, tese. eu tô no processo de intervenção agora. Tamo lá, tamo nos finalmente. Quarto ano, doutorado. Quarto ano? Quarto ano já. Cara, se ela tá no quarto ano em processo de finalmente, é porque foi grande a tese. Tem gente que termina em 3, o pessoal que faz antes. Não, vamos fazer as coisas com calma, pra que apressar? E a Cris, eu conheci a Cris 2015? 2017. 2017. Eu conheci a Cris enquanto nós fazíamos uma disciplina dentro da Federal, na linha de cognição, com a professora Tânia Stoltz. Queridíssima. Era uma disciplina sobre Piaget e Vygotsky. Isso. Era construtivismo e socio-interacionismo, lembra? Isso, o nome da disciplina eu não vou lembrar, Também mas não lembro. era alguma coisa de Piaget e Vygotsky. E era só Piaget e Vygotsky. Só Piaget e Vygotsky. Eu aprendi Vygotsky com a Tânia Stoltz. Eu aprendi, na verdade, tudo sobre educação com a Tânia Stoltz, porque até então, até aquele momento, tudo que eu tinha visto, observado, era pura experiência empírica. E quando ela me traz o Piaget e traz Vygotsky e apresenta, eu falo, cara, completamente diferente. Então eu conheci a Cris lá. Na época você não fazia ainda mestrado? Não, eu era aluna ouvinte. Eu entrei como ouvinte porque eu queria ter a experiência de saber o que era o mestrado. O que era aquele negócio? O que era essa coisa doida. E eu entrei no mestrado 2 anos depois. Foi em 2019 que eu fiz o processo. 2018 eu fiz e não passei. E daí, 2019 eu fiz e passei. E o que tu encontrou ali que falou assim, eu quero isso pra minha vida, gostei da brincadeira? Eu vejo assim que eu fui fazer mestrado bem depois de formada, tal, porque muitas vezes a Federal, eu me formei na Federal, e a Federal ela traz na psicologia, ou você vai fazer clínica, ou você vai ser professor, você vai pra área acadêmica. Eu fui pra educação, né? E a hora que eu comecei a ver que eu precisava produzir conhecimento, porque eu fazia muita coisa, continuo fazendo muita coisa, mas fazia muita coisa, e só que, infelizmente, no Brasil, a gente precisa de título na frente do nome. Sim. Né? Para alguém te olhar, para alguém te ouvir, e falei, não, eu preciso produzir conhecimento, e não só consumir o conhecimento dos demais. Falei assim, então é um mestrado. E na disciplina da Tânia, era isso que a gente fazia. Então ela falava assim, vocês vão produzir conhecimento, vocês têm a área de interesse de vocês de pesquisa, vocês vão ler um texto da área de pesquisa, vocês vão ler um texto lá ou do Piaget ou do Vygotsky, vocês vão conversar esses dois textos e vocês vão me apresentar, e às vezes de uma maneira criativa. Uhum. Não era nem por escrito que ela queria. Uhum. Então mexe muito com a cabeça da gente. Falei, cara, eu gostei desse negócio. Sim. Primeira vez que eu tentei foi com ela, mas o projeto não casou. O projeto não tinha quem orientasse, porque falava de avaliação e tal. E daí eu tentei de novo, eu mudei o projeto e tentei de novo no ano seguinte, daí eu consegui entrar e fazer e foi bonito. E foi com a Fátima Mineto. Fátima Mineto. Fátima Mineto. Eu fiz o mestrado com ela, a inter-relação entre as práticas parentais e o desenvolvimento socioemocional. No caso, a gente fez com jovens adultos superdotados. Superdotados. Sempre, altas habilidades desde estudo, né, mais a fundo desde 2006, 18 anos aí, estudando altas habilidades. E o tema do doutorado é isso altas também. Habilidades também a parte emocional, só que agora eu tô fazendo intervenção com crianças, famílias e professores.
Esse foi o tema, inclusive, esse foi o ponto, acho que, de convergência que nos aproximou, porque Com certeza. quando a Cris chegou, ela se apresentou na época, você já era psicóloga avaliadora de Pinhais, né? Já, eu tô lá faz 24 anos Imagina, já. tava uma vida lá. E aí, quando ela descobriu que meu tema, né, também de pesquisa ali na dissertação, era altas habilidades. A gente começou a sentar perto. A gente começou a sentar perto. e aí casou, enfim. Então, eu fiquei muito feliz quando eu soube que você foi ao mestrado. E o tema hoje, porque um dos focos, a gente vai fazer igual o caso de família, né? Caso de família. Cadê a peruquinha cadê da a peruquinha da Cristina, coisa lá, Cristina Rocha? Aí a única parte que não vai ter o público, né? Não Em vai volta, gritando aquela fervendo a não ser que junto, a Lari isso não vai jogue ter. um chinelo aqui, alguma Não, coisa. a gente briga. pede pro pessoal do back, do É, backstage aqui. Dá jeito, dá jeito. O pessoal tava olhando, dando tchau. Inclusive, tchau pra vocês que estão assistindo também. Na época, a gente se aproximou muito por conta disso, das altas habilidades de permutação. E o primeiro tema que a gente tinha definido aqui foi Gênios incompreendidos. gênios incompreendidos. Maravilha. Porque se existe alguma coisa que faz parte do processo comportamental do ser humano, são as capacidades acima da média, é a Sim. genialidade, é a própria superdotação. E a gente percebe que isso no universo que a gente vive, no mundo que a gente vive, ainda é pouco conhecido. Embora eu tenha percebido muitos cortes, as pessoas falando muito sobre superdotação. Até me dá Uma esperança? não uma esperança, uma raiva, porque Por quê? eu comecei a pesquisar antes isso e falar antes, tá. e na época ninguém dava bola, e agora virou moda. Não, Não é? mas eu vejo assim que a gente tem que olhar com bastante cuidado a tal da moda, porque tem muita coisa que dá medo quando eu escuto. Tipo avaliações online. Porque, inclusive, tem várias dessas coisas. Eu também sou psicólogo por formação. E tem várias dessas coisas que eu vejo que eu olho e digo, meu Deus, que bobagem que tá sendo dita. Sim. Exatamente. Que partilha muito mais do preceito do senso comum do que Isso. necessariamente do olhar técnico, teórico e científico, que é, inclusive, a nossa intenção de debater e discutir esse Uhum. tema, é porque a maior parte das pessoas, elas têm uma noção completamente enviesada. Antiga, talvez. também. Exatamente. Até conversando com o pessoal, quando eu falei, nosso primeiro episódio vai ser sobre superdotação e altas habilidades. Qual que era a primeira coisa que sempre pontuou? É a pessoa com QI elevadíssimo, a criança ou adolescente de 12, 13 anos que tá indo pra NASA, que Uhum. passou em universidade, que é totalmente fora da curva, e sempre relacionado ao QI. Nada mais que isso. Essa é a Uhum. visão que a maior parte Uhum. das pessoas tem. E aqui hoje temos a Cris para conseguir discorrer pra gente sobre o tema acredito eu, com maestria. Se faz sentido É. o teste de QI para avaliação de superdotação? Faz sentido, com certeza, porque o teste do QI ele não vai entrar no aspecto quantitativo somente. A gente tem uma ideia do quantitativo, só que se você fizer uma boa escolha de teste, junto com N outros instrumentos, questionários, inventários, observação, entrevistas, não é o teste pelo teste. Uhum. A gente tem uma ideia das capacidades humanas ali. Naquele instrumento a gente consegue ver muita coisa. É muito bacana, se eu vou fazer um VISC, por exemplo, que é um teste de inteligência para criança e adolescente, até 16 anos. Uhum. Eu vou comentando com eles o que a gente está vendo ali. Então, agora a gente está vendo a tua inteligência espacial. O que é a inteligência espacial? É quando você está montando um quebra-cabeça, você consegue finalizar isso, você consegue perceber quais são as partes que formam aquele todo. A gente agora vai fazer um teste que eu vou te falar duas palavras que remetem a elementos diferentes, você vai me dizer o que esses elementos têm em comum. O que a gente está avaliando aqui? A tua capacidade de perceber a essência, que isso é a tua capacidade de abstração. O que é abstração? Quando você consegue fazer lá na sua cabeça, juntar as informações e conseguir fazer um processo e ter uma ideia em relação a isso. Então, isso muito depende da idade da criança. Então, se a gente tem um teste que tem 15 subtestes, a gente consegue ver muita coisa. Uhum. Né? E quando a gente vai pegar, tem várias várias teorias da inteligência. As teorias da inteligência que eu uso são as que estão sendo ditas pelo Renzulli, que é o maior teórico das habilidades, que é o que o MEC segue. Uhum. Gardner, com a teoria das inteligências múltiplas, e Sternberg, que é a teoria triárquica da inteligência. Então, a gente consegue decifrar, a gente consegue analisar o resultado qualitativo desses testes por meio da teoria. Não tem como a gente ser avaliador de altas habilidades e não ter um aporte teórico muito robusto. A gente tem que estudar muito. E um dos medos que eu tenho vem aqui que a minha avaliação é mais em conta. Aí chega um relatório para mim que é uma descrição do que a criança alcançou no teste, só o teste. Aí a gente tem vontade de chorar bastante, assim.
porque é complicado. O profissional tem que ser sério. Existe, para além dos testes, por exemplo, o VISC, nós estamos falando do VISC de crianças De 6 anos, 0 meses, até 16 anos e 11. E antes se utiliza o A gente pode fazer Columbia, pode fazer o Som R, que eu gosto muito de fazer o Som R, porque ele já tem 4 subtestes. Uhum. Então a gente já tem um entendimento melhor por meio do Som R. Dá para fazer os 2. A gente pode usar usar o inventário do IDAD junto, que vai ver as habilidades ali, vai conversado com a mãe, com a professora. Uhum. E para os mais velhos, a gente tem o VAIS, que é de base também, ou o VASI. Depende no adulto. Se é um adulto que está estudando ainda, eu normalmente uso o VAIS. Se é alguém que já tem uma profissão definida, um adulto mais velho, só para a gente ver como é que está esse potencial cognitivo, daí eu uso o VASI. Perfeito. E essa avaliação de superdotação, porque a gente está falando de superdotação e altas habilidades antes de chegar na ideia do que acontece com o gênio no mercado de trabalho. Essa avaliação, ela não se baseia exclusivamente nos testes psicométricos. Não. A gente tem Não. Isso extrapola, né? Porque a gente tem que buscar. Por isso que eu falei da teoria. Então, eu tenho que ter um suporte ali, um aporte da teoria, para eu poder saber o que eu estou buscando. A gente tem a teoria do Renzulli, a gente tem a teoria do Gagne, então a gente tem várias teorias. Tem a teoria lá do Cattell, Horn, Carroll, de inteligência. Então, a gente vai ter ali uma afinidade com uma determinada teoria, a gente vai escolher aquele aporte teórico e vamos lá, o que a gente vai procurar. O Renzulli, por que da escolha? Porque eu vejo que faz muito sentido na minha abordagem, eu trabalho com abordagens contextualistas, então o Renzulli também tem uma abordagem contextualista, que é o quê? A gente não nega o biológico de forma alguma, porque a superdotação é genética, só que a gente tem uma participação muito grande do ambiente, o ambiente enquanto estimulador. Então isso que o Renzulli traz. Eu vou procurar o quê? Eu vou procurar uma habilidade acima da média na área de interesse, de talento, de dotação, enfim, como queira chamar daquela pessoa. Se a área de talento dela for a área motora, eu vou ter que observar aquilo. Ou vou ter que contar com alguém que seja especializado na área. A gente chama o Antônio daí, né? Educador físico, para ir lá fazer, fazer a avaliação. Então, ele tem uma habilidade acima da média porque ele se destaca dos pares etários. É um destaque grande, não importa qual seja a área. Um erro que a gente vê muito na educação infantil, quando a gente vai fazer a avaliação. Ah, mas ele não está lendo e escrevendo. Ele não precisa ser área linguística, área de talento. Né? Eu tenho crianças, eu estou avaliando um que parece, ele, segundo os pais, começou a ler e escrever com 2 anos e meio, mas não precisa ser assim. Vamos ver essa habilidade acima da média na área de conhecimento. Pode ser uma criança que tem uma superdotação escolar, que é acadêmica, só que às vezes não é a área não é o conteúdo da disciplina que está sendo ministrada naquela série escolar também. Primeira coisa, destacou dos pares. O que mais que eu vou ver? Criatividade. Quando a gente fala em criatividade, muitos professores acham que tem que ser artística. E não é. A criatividade, ela vem da teoria do pensamento divergente, que é a resposta fora do comum, a resposta diferenciada, a resposta que não é uma réplica, é uma resposta que vem a pessoa pegar as informações do ambiente, processar aquilo e trazer o seu conhecimento. Tá? Então, a criatividade ela vem desse ponto, e para a gente ser criativo, a gente tem que ter domínio do assunto. Ele vai ser criativo naquilo que ele tem domínio. Tá? Então, eu ouvi sábado eu estava no consultório, foi trabalhada, o menininho lá, ele tem 9 anos, ele tem extrema criatividade, ele tem canal no YouTube, ele faz histórias e tudo mais, só que ele é criativo produtivo, na escola ele tira notas boas, mas não é aquele gênio acadêmico. Foi feito o trabalho com a professora, que ele tem pensamento criativo e tal, daí ela falou assim, pois é, vocês falam que ele tem pensamento criativo, mas daí eu fui toda feliz trazendo um tangram para ele fazer e ele não fez. Mas a área dele não é na área da lógica espacial. Né? Então, a gente vai ver esse processo criativo. E o terceiro ponto que a gente vai ver é o envolvimento com a tarefa, que é a motivação intrínseca, que é assim, eu me dedico sem ser mandado, né, para aquela área de interesse que eu tenho. Eu organizo, eu pesquiso, eu planejo, eu deixo de brincar no parquinho do prédio com os meus amigos para poder terminar o projeto lá que eu comecei. Né? Então, eu dedico. Né? Eu não durmo para não perder tempo para fazer aquela situação. Então, a gente vai procurar, e fora isso, às vezes a gente vai ver também aspectos de liderança e tudo mais. Mas esses são os 3 pontos principais. Então, eu tenho isso com os instrumentos que eu vou escolher, o que esses instrumentos me trazem, né? Nesses 3 pontos.
Os 3 pontos não precisam ter a mesma dimensão. Então, às vezes, é uma criança muito acadêmica. Então, o criativo dela, às vezes, é pouquinho, assim, envolvimento com a atividade também, porque não tem ainda estratégias cognitivas e metacognitivas bem delimitadas para ter essa motivação intrínseca com o estudo e tal. Mas é um pesquisador ali nato, ele gosta de biologia, ele está lá no 2º ano, mas ele quer saber do corpo humano que vai estudar no 5º, né? Então, e ele se dedica àquilo. E no decorrer da vida, também essas dimensões dos 3 anéis, que são os anéis do Renzulli, podem modificar, porque isso tudo depende do momento de vida, das questões de personalidade e do contexto que a pessoa está inserida. Você falou no mercado de trabalho. Uhum. Então, às vezes, está inserida no mercado de trabalho esse adulto que ele não tem chance de mostrar. E por não ter chance de mostrar, ou por ser punido por quem ele é, pelas características que ele tem, ele acaba não mostrando. E daí, deixou de ser superdotado? Não. Mas naquele momento tá tudo meio abafadinho. Porque o que dá a entender, até já passo pro Alisson, é que o superdotado ele se desregula a partir do momento que ele tem uma espécie de poda dessa capacidade dele, né? Ele vai sentindo cada vez, a autoestima, acredito que vai derrubando, e uma hora ele tá 0 produtivo, e daí quem olha pensa, é um fracasso. Da onde, né? Da onde que é superdotado? Uhum. Da onde que é? Sexta-feira um amigo, né? Olhou pra mim assim, eu tava meio triste, ele falou assim, Antônio, eu só queria saber quem foi que falou pra você que você é inteligente, cara? Foram os teus pais que falaram? E daí eu falei, Rui, foi meus pais que falaram. Eu nem discuti com ele, assim, porque essa visão dele, óbvio, eu tô brincando, mas é a visão é um senso comum que hoje permeia a escola, inclusive. A escola não tá preparada para receber alunos neurodivergentes, e muito menos, seja qual for, e muito menos o mercado de trabalho. O mercado de trabalho pune aquele que não anda de acordo com a sua norma. Exatamente. Raros são os líderes, eu percebo demais, raros são os líderes, os gestores que dão essa possibilidade. Eu tive um gestor fantástico. Ele sabia identificar um talento e ele dava a possibilidade de, você vai fazer isso aqui, mas não precisa necessariamente fazer nesse modus operandi. Acha uma forma, e aí entra a ideia da criatividade, de você... Sim. A pegada do próprio Gardner, falando sobre o conceito de inteligência, capacidade biopsicossocial de resolver problemas ou criar produtos dentro de uma determinada cultura. Exatamente. E o próprio Gardner trouxe, né, que a mote de pesquisa dele foram pessoas que tinham sucesso na vida de trabalho, na vida laboral, mas que não tinham sido bons alunos. Então, será que a escola garante sucesso na vida adulta? Foi isso que ele foi pesquisar e viu que não. Não necessariamente, daí que veio as inteligências múltiplas, né? E aí tem outro cenário também. Porque toda vez que nós pensamos, principalmente no modus operandi da escola, quando ela olha para alguém que é neurodivergente, que é neurotípico, ela cria ali toda uma sistemática, cria um conceito, um formato para enquadrar todo mundo que é normal, dentro daquela norma que ela estabeleceu. E não só a pessoa que é neurodivergente, mas também os coleguinhas que estão convivendo com essa pessoa, eles começam a criar um distanciamento e crescem também. Mas meu coleguinha ali era superdotado e vira tom de deboche, inclusive. Porque se a pessoa erra, ela vai mal em uma prova, por exemplo, não é você que não é você. Não é você que é o superdotado, cadê o inteligentão e por aí vai. Olhando pra esse cenário... Você gostou disso? O Vinícius. Olha lá o nosso pequeno Einstein. Exatamente. E quando tu vai pro mercado de trabalho, não só a pessoa que é neurodivergente, ela teve aquilo reprimido durante tanto tempo, como também as pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão competindo com aquele indivíduo, eles também foram educados a tratar aquela pessoa que é diferente daquela mesma maneira, naquele modus operandi. Sim. Como que nós conseguimos criar estratégias que podem permear desde a infância, adolescência, até mesmo na fase adulta, para que tanto o indivíduo que é neurodivergente, quanto as pessoas que acabam convivendo com ele, entendam todas essas peculiaridades daquele comportamento específico, a ponto de ele não ser rechaçado e ele não seja punido. Porque a punição ela vem de diversas formas. Sim. Né? Ela pode vir tá eu disputando com o Pacheco ali, ela pode vir no sentido de, ele é superdotado, então ele tem que ter um destaque X vezes mais do que o outro, único e exclusivamente por isso, e assim por diante. Né? Como que a gente consegue, talvez, criar estratégias para trazer isso à tona e para que as pessoas consigam tratar isso de maneira até mesmo mais usual e sem toda essa mistificação em torno do tema? Informação. Primeira coisa, informação. Que bonito que vocês estão fazendo, trazendo informação para as pessoas. Olha só, né? Parabéns. Informação,
Eu participei esse ano de um congresso que era na Espanha. Daí eu fiz ele online, obviamente, porque a grana desse servidor público Nossa, é curta. eu já ia perguntar, já, mas você trouxe lembrancinhas? Não, era nas Ilhas Canárias, eu tava acordando às 5 da manhã para assistir o congresso. Sensacional. Eu descobri que não é só aqui que os professores não querem saber da gente. E não é maldade, eu vejo, assim, dos professores, é medo. A resistência vem do medo do desconhecido. Sim. Então, a partir do momento que você tem informação, então por isso que a gente fala muito da invisibilidade do superdotado. Então, vamos começar do começo. O superdotado, público-alvo da educação especial. Então, tem direito ao atendimento educacional especializado, tem direito a enriquecimento intra e extracurricular, tem direito a um monte de coisa que não se faz. Porque ele é superdotado, ele dá conta sozinho. Porque eu aumentei a quantidade de continhas de matemática que ele levou para casa. Porque eu coloquei mais uma folha de exercícios para ele fazer, né? Então, a partir do momento que a gente tenha informação suficiente para que as pessoas entendam que ele precisa de um apoio, de suporte também, melhora. Ter o acesso ao atendimento educacional especializado. Então, vamos começar com criança. Vamos supor uma criança. Ela tem acesso ao atendimento educacional especializado, que ela vai estar trabalhando as áreas de interesse, vai estar sendo exposta a outras áreas que ela nunca viu na vida, mas que de repente ela consegue desenvolver e se interessa por aquilo. Então, por exemplo, a criança pequena, ela está lá no primeiro ano, mas ela teve uma oficina de química. Aconteceu lá com a gente, com o menininho. Ele saiu encantado da oficina, dizendo que ele gostaria muito de fazer aquilo quando ele crescesse, mas que ele queria ser químico de medicamentos. Então, ele já determinou isso. Não, específico ainda, né? Quantos anos ele tem? 6 anos ele tinha. E eu vou produzir a minha própria Ritalina, inclusive, a minha... Isso mesmo. Olha Vamos fazer em casa. Então, assim, a partir do momento que a criança tem acesso a isso, ela não só desenvolve a área de talento, não só desenvolve potencial cognitivo, mas também ela aprende a trabalhar com os outros. Ela entende que ela não tá sozinha nesse mundo. Porque vocês comentaram, né? Do super gênio, não sei o que e tal e coisa. Mas não, pode ser essa pessoa superdotada, mas não é só essa pessoa. Então, a gente tem 5% da população. O Renzulli traz, se a gente colocar criativo produtivo, chega a 15%. E cadê os superdotados? Eu tenho a rede lá de 13 mil alunos. Eu deveria ter 650 crianças identificadas. Eu tô com 40 e alguma coisa. Olha, e de 2018, quando eu fiz a minha pesquisa lá, que tínhamos 22, 23... a gente tá com 40 e qualquer coisa agora. E é tá pouco. melhor. Tá melhor, pouco, mas é pouco. Né? Não é uma coisa progressiva. Não, é assim, muito pouco. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem um encaminhamento um pouco melhor, que as professoras conseguem perceber, mas assim, é trabalho de água mole e pedra dura. Formação, todo ano a gente faz formação para elas. Então a gente coloca lá para tirar esses mitos mesmo. Então a criança foi lá, foi para atendimento educacional especializado, trabalhou seus aspectos cognitivos, trabalha também em grupo, consegue entender o outro, consegue ver que há pessoas inteligentes também nesse mundo, mas que não necessariamente na mesma área que eles, consegue se identificar enquanto superdotado, consegue entender o que é isso, consegue entender que ele não é melhor nem pior que ninguém, mas que ele processa diferente, começa a ter mais paciência com aquele coleguinha que tem a maior dificuldade, de repente, nossa, mas ele demora para fazer, mas começa a ter esse tipo de situação e consegue se colocar nas situações dentro de sala de aula também. Atendimento educacional especializado prevê que a professora do AE também faça o trabalho conjunto com a professora regente. Então, essa professora regente vai estar sendo formada durante o ano, lá o tempo que a criança está sendo atendida, para melhor trabalhar dentro de sala de aula também, para poder entender o que é esse enriquecimento intracurricular. E também a gente trabalha muito com famílias, para as famílias entenderem quais são os direitos desse seu filho. Por quê? Por exemplo, no município, quando a gente tem uma rede municipal, a gente meio que acolhe bem, assim. Eles são pequenos, então a gente ensina o passo a passo. Eles vão para o ensino fundamental 2, não tem mais isso. O Estado não tem política para manter. Tem, mas não tem, né? A gente tem as salas de recursos. Está melhorando. Eu vejo que está tendo uma melhora, que está abrindo mais salas com pessoas interessadas fazendo estilo NAS, lá de Londrina. Está sendo interessante esse trabalho. Mas não é a mesma coisa. Então, daí eles falam, mas agora eles estão grandes e a gente não fica pegando a mão dos pais. Mas às vezes é preciso, né? Então, com isso, uma criança que passa por isso, que tem esse processo, a gente quase
grande parte deles a gente encaminha para psicoterapia, para entender quem sou eu nessa bagunça toda aí. É muito importante o papel da psicoterapia para eu me descobrir enquanto pessoa, saber quem eu sou na minha identidade. Aí a gente vai ter um adolescente mais seguro, que vai passar por essa fase que já é difícil, numa maneira mais tranquila, com esse suporte. E um adulto que sabe o seu valor. Né? Então, eu acho que tudo começa pela informação. Isso que tu falou é muito interessante. Coincidentemente, o meu primeiro ou segundo paciente na época de faculdade ainda, tu pega o estágio ali do último ano, ele tinha um diagnóstico de superdotação em altas habilidades. E aí tem outro lado, porque nós falamos bastante na pessoa que tem o diagnóstico e que ela, de certa forma, ela é rechaçada. Mas tem outro lado que é o lado quase que da deificação daquele indivíduo pelo diagnóstico. Então, o que isso acarreta? Primeiro, às vezes, uma autoestima tão elevada que no momento em que ele erra qualquer coisa, parece que é o fim do mundo. E ele se pune. E ele se pune. Porque é uma baixa tolerância à frustração, inclusive. Sim. Porque não é nem só a expectativa dele que é quebrada, mas também dos pais, dos familiares e assim por diante. Dos professores, como que você... Exato. Vê se faz sentido esse raciocínio. O superdotado, por si só, ele já é muito competitivo. E muitas vezes autocompetitivo. Sim, porque o perfeccionismo é uma das características da superdotação. Né, os indicativos? Indicativos, Vamos lá. Então, ele já tem isso da natureza. Imagine uma criança superdotada, uma criança com uma inteligência acima da média, com altas habilidades. Ela já vai destoar dos pares. Aí entra a ideia lá que a gente fala da desincronia. A Ellen... É Winter, né? Winter? Não, a esposa do Gardner. Putz, não lembro. Espera que já vem Criança o nome dela. superdotada. Não, já vem o nome dela. Ela foi uma das primeiras que trouxe a ideia do sincronismo. Eu estudei muito sobre isso. Ou seja, a criança superdotada, ela não se adequa aos pares porque o interesse dos pares da mesma idade, por exemplo, é totalmente diferente dos dela. Sim, você acorda de manhã com alguém falando com você sobre os mamutes lanosos. Imagine, exato. Olha o ponto. Uma criança de 5 anos com uma capacidade cognitiva de uma criança de 10. Pequenininho falando como se fosse uma criança de 10, 11. Bom, consequentemente, essa desincronia vai fazer com que os alunos que são pares, eles acabem fazendo o quê? Opa, deixa de lado, porque ele é esquisito. Aí entra, eu não sei, porque vocês que clinicaram podem falar muito melhor do que eu, aí entra o primeiro histórico de rejeição na vida dessa criança. E o que acontece? Histórico de rejeição, a gente já sabe, vai se tornar um adulto, e esse adulto ele vai buscar o quê? Acolhimento, o tempo inteiro ele vai querer fazer parte e pertencer. Aprovação. Pensa quando chega na adolescência, com 11 anos, que é a idade que vai procurar o grupo. Aí a gente tem os underachievers. Porque daí ele se esconde. Ele esconde as habilidades. Porque escondendo as habilidades, ele tem amigos. Então eu não me destaco. A Karina Paludo estudou isso. Né? Tanto os underachievers, a Karina Paludo... Não, ela estudou essa questão de sincronismo. Deixar de lado, da sincronia e tal. Então, daí ela tem um livrinho, até li com as crianças lá, o João Feijão, meu talentoso amigão, que foi o tema da tese dela. Vamos lá, Karina Paludo, tá? Anotem aí. Karina Paludo. Karina Paludo, professor da PUC hoje. Então, assim... Dei aula com a Karina no ITECNI. Então... Esse foi o tema dela, né? Ela trabalha com parte emocional, parte da sincronia. Então, isso é muito legal pra gente ver. E acontece isso mesmo, vai sendo deixado de lado. Se ele entra nessa vibe que ele precisa ser aceito pelas pessoas que estão em volta, ele vai acabar negando seus talentos, escondendo para poder ficar naquela linha média. Só que daí aquilo faz um comichão por dentro. Porque ele não é daquele jeito, né? Então, aí que pode ser que ocorra as questões psicológicas, ali, emocionais, de desacordo ali, uma desregulação emocional. Inclusive uma tentativa de compensação até, porque aí tem o lado da pessoa, com altas habilidades que ela tenta se enquadrar, e tem o outro lado que é quando ela assim, sou diferente mesmo, é que eles não me entendem. E aí essa pessoa ela começa a se isolar tanto, que aí por mais que ela teoricamente, ou ela externe que ela é autossuficiente pra tudo, praticamente, a gente sabe que ninguém é autossuficiente. Exatamente. Essa pessoa começa às vezes a sofrer com depressão, excesso de ansiedade, e aí vão somando outras coisas que algumas patologias, inclusive, em decorrência desse processo de isolamento que ela tem, e ao mesmo tempo vem sempre, não preciso deles, eu sou autossuficiente, eu ou me eles basto, não me entendem, não vale a pena, não faz sentido ficar junto, eu não vou perder meu tempo com essas pessoas, isso acontece também.
Eu conheço muitos casos de superdotados, não identificados, obviamente, mas a gente sabe, quem estudou, você bateu, você sabe, quando crianças, os pais também, eles cobravam muito, tinha um excesso de cobrança, e aí cresceram com aquela necessidade de preciso ser o melhor, a ideia do perfeccionismo, batendo, preciso ser o melhor, preciso ser, e aí essa criança cresce, se torna um adolescente com essa mesma cabeça, vai se destoando do grupo, se torna um adulto com a mesma cabeça, e acaba não ouvindo as pessoas ao redor, porque acaba assumindo para si que o seu ponto de vista ele é melhor, ou seja, a responsabilidade de ser melhor é minha, então não fale o que eu preciso fazer. Eu não aceito ser mandado, eu não aceito ser orientado, eu quero fazer do meu jeito. Você imagine o quanto isso afeta relacionamento, quanto isso afeta no próprio mercado de trabalho. A pessoa não vai se adequar nunca a uma empresa, a pessoa não vai se adequar nunca num casamento, num namoro, seja lá o que for. Sempre ela vai estar marginalizada no processo. É aquela que vai pulando, né? Porque nada tá bom. Nada tá bom. Nada tá bom, né? Porque, na verdade, como ela nem se encontrou, como é que ela vai encontrar Como é alguma que ela coisa vai externa encontrar? se ela não encontrou dentro dela? Quem sou eu? Quem sou eu? E geralmente são as Exatamente. pessoas que acumula título, acumula isso, acumula aquilo, e fica aquela coisa assim que ela... Acumula trabalho, Acumula acumula trabalho. um monte de funções específicas. Uma coisa que eu vejo, assim, que é muito importante também, que isso também faz parte do projeto doutorado, é o trabalho com as famílias. Não tem... Seja qualquer criança, a gente não trabalha criança se não trabalhar família. Mas nas crianças superdotadas, a gente faz ali uma potencialização disso. Porque as crianças superdotadas são diferentes. Então a família, tá, eu quero educar bem o meu filho. Aí ela vai ler Quem Ama Educa, Lydia Weber, maravilhosa. Né? Vai ler Quem Ama Educa, Samitiba, Lydia Weber, Educa com Carinho, e etc. Só que o meu filho superdotado não encaixa ali no que estão dizendo. Eu tento, eu faço bem bonitinho aquilo que está dizendo ali. Mas para o meu filho superdotado, não funciona. Porque o filho superdotado é diferente e não tem manual. Quer dizer, tem, só que é só... No Brasil não tem. A gente tem autores estrangeiros que trazem esses aspectos da intensidade emocional da criança, como lidar com isso e tal. Mas grupo de apoio à família só tem nos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente precisa estar trabalhando a família para não chegar nesse ponto. Nem no ponto de eu negar, tipo, não. Eu já ouvi de pai, assim, há muitos anos atrás, eu avaliei a criança, daí eu falei assim, tô ligando pro senhor para ver a matrícula do seu filho na sala de recursos multifuncionais, para altas habilidades, porque a gente identificou... Que altas habilidades. Não, superdotação. Ele é super sem vergonha. Ele é super não sei o quê. Cara, e o menino nunca foi para atendimento. E daí a gente vai perdendo. Aí vai fazendo isso, aquela pessoa que não sabe quem que ela é. Porque, nossa, mas eu sou inteligente, mas nunca dá certo. E eu não tô satisfeita. E eu quero fazer bem. E eu não sei o que fazer. Então, assim, essa pessoa que tá nessa busca. E também tem a família que acha que é troféu, que foi o que você comentou. Ah, verdade. Isso Né? O filho é troféu. Isso também é muito ruim. Então, a gente precisa orientar essa família para entender quem que é esse filho. E muitas vezes a gente encontra no familiar, no pai, na mãe, no tio, no vô, também uma pessoa superdotada por conta do caráter hereditário, né? Que não é assim. E é hereditário? Tem hereditariedade. Só que não necessariamente de pai para filho. Obrigatoriamente, Não. existe uma linhagem genética de alguém Alguém tem superdotado. lá, porque a gente começa a cavocar e a gente acha. Né? Então, a gente vai encontrar alguém. Não é necessário. Se eu for lá o histórico da minha família, velho... Mas nunca, acho que nem meus trinetos vão ser superdotados. Mas, meu Deus... Eu brinco que eu deixei os meus neurônios para minha sobrinha. Não. Eu brinco com os meus irmãos. Alguém tinha que herdar meus neurônios, Alguém tinha que né? ficar. Alguém tinha que ficar, porque aquela é ligeira. Meu Deus, é ligeira aquela criança. Né? Então, assim, tem que ter esse trabalho para entender, porque a família ela é fundamental na constituição do sujeito. E a gente educa o filho até 10 anos, né? Depois a gente colhe os louros. Pode falar, pode falar. Não, que eu fiquei pensando em um outro cenário ali também. Porque em um é da pessoa que é extremamente perfeccionista com tudo e vai fazendo tudo que tem que fazer e se cobrando. Tem o avesso disso também, que é a pessoa que procrastina, que vai deixando pra última hora porque acredita que as coisas serão resolvidas, que ela consegue fazer tudo do... Tem, e até porque tem características de personalidade também, né? O que é isso? Tô tirando o pelinho do gato dele. Momento amor aqui. A gente tem características de personalidade, nenhum superdotado é igual ao outro, como nenhuma pessoa com autismo é igual a outra, enfim, né? Porque a gente tem o quê? O biológico, a parte genética, que tem ali. Eu não faço estudo de parte genética, né? De parte biológica. A professora Tatiana Riesch trabalha com isso lá na Psicologia da Federal. Então, que vai ver questão de cérebro, sinapses, consumo energético, esse tipo de coisa.
Tá, é diferente. Uhum. Só que a gente tem família, a gente tem contexto, e eu vejo ainda pela linha, por isso que eu estava te falando do Brofenbrenner, né? Uhum. Antes de começar, né? A gente tem contextos de desenvolvimento. A gente tem o contexto familiar, a gente tem o contexto escolar, a gente tem o contexto da igreja, o contexto do escoteiro, e a gente tem o pai que tem o trabalho, o contexto do trabalho dele é para mim indiretamente. A própria cultura também, A pensando. cultura, exatamente. Então, se a gente for pensar nos sistemas, cada um se constitui de maneira diferente, né? Então, pode ser, é bem comum até encontrar um... Não, eu sei que eu vou dar conta. Deixa eu contar uma história agora aqui. Conta a história. Acho que você vai... História é bom. História de uma criança superdotada, obviamente que eu não vou expor, mas mais ou menos assim. Eu tava fazendo minha pesquisa de mestrado, e aí eu me deparei numa sala de recursos multifuncionais específicos para altas habilidades de superdotação. E aí no dia, a professora, que era responsável, ela deu um jogo, eu não lembro se era um jogo de robótica, enfim, que tinha um Arduino, precisava montar com Lego. Ah, então era robótica. Era robótica. Era robótica. Enfim. Aí ela dividiu em 2 equipes e ela deu um jogo lá para uma determinada equipe montar e outro para outra equipe. Acho que era basicamente o mesmo. E o que eles tinham que fazer? Um trabalho em equipe. Então, eles tinham que ir montando as peças, um ia lendo o manual, outro ia fazendo. Cada um, teoricamente, cada um deveria estabelecer ali qual seria a sua função naquela dinâmica. Um dos grupos, eu lembro até hoje que um menininho, loirinho, assim, eu não lembro exatamente a idade dele, a primeira coisa que ele fez, acho que ele devia estar no 5º ano, a primeira coisa que ele fez foi pegar o manual, assim, de instrução, ele pegou o manual e automaticamente ele já passou para uma outra aluna. Ele falou assim, pega você vai ser responsável pela leitura. E daí, você sabe essa história? Não, vai contando aí que eu tô tentando imaginar quem é. E daí ela... A menina que ele passou o manual obedeceu a ordem da liderança. Liderança, e gente. ela foi lendo. E aí ele falava, você vem aqui, você coloca a rodinha aqui, você faz isso. Bum. Quem ganhou? A equipe dele. Porque os outros lá, daquele outro grupo, os outros superdotados, eles estavam se degladiando entre eles para saber quem quer fazer o que melhor. Eu quero fazer essa parte, que essa parte do Arduino eu sou melhor. E enquanto isso, o outro grupo que estava sendo direcionado, terminou antes. Enfim, terminou. Eu fui conversar com uma dessas professoras, eram 2. E aí, o que ela me contou? Ela me falou o seguinte, professor, aquele aluno especificamente, ele tá no 5º ano, tá indo pro 5º ano, ou tava no 5º ano, não lembro, mas ele não é alfabetizado. Lembrou? Eu acho que eu sei quem é. Eu falei, tá explicado. Olha que safo, cara. Ele pegou o manual pra não cair pra ele, só que eu acho que os demais não sabiam. Eu não lembro como é que era. Os demais... Todo mundo acha, bom, eu sou superdotado, eu não posso ter a peixa de burro que não sei ler, não sei escrever. Então, pô, tira de mim isso. O que ele fez? Ele mantinha em segredo, ele foi lá, pegou o manual, passou pra uma outra menina e falou, lê. Opa, nós estamos falando de uma alta capacidade de liderança, de persuasão. Isso aí se estende pra vida adulta. Essa criança que realmente estava lá no 5º, 4º ano e não tinha ainda a leitura escrita bem definida, isso é demérito na característica de superdotação? Não é? Não, que você me diz? A gente pode ter dupla condição. Dupla excepcionalidade, no caso? Tipo, dislexia, alguma coisa assim? Isso, a gente Entendi. já teve crianças com altas habilidades de dislexia, que foi fazer o trabalho com psicopedagogia e tal, e superou isso. A gente tem crianças com TEA, a gente tem e altas habilidades, que daí a gente tem que pensar nas duas categorias ali, para poder ver como lidar com essa criança, com TDAH, com, enfim, né? Mas, assim, é importante que eles entendam o porquê da escrita e da leitura. Superdotado não gosta de escrever. Verdade. Normalmente. Não é regra, mas grande parte não gosta. É perdido tempo. E pra que eu só guardo tudo? A memória é muito boa. Sim. Né? E às vezes só faz esquema no caderno, Sim. assim, e tal, né? Então, aquela história, pra que eu vou copiar se o texto tá no livro, meu pai amado? Pronto. Tá no livro, pra que eu tenho que copiar? Eu lembro que eu tinha um que falava assim, ele me apertava as bochechinhas, mas por que eu tenho que fazer se já tá feito? Né? Então, não vê sentido nisso. Então, às vezes, ou pode ser mesmo uma condição de dislexia associada. Não precisa ser mestre, doutor, para ter os méritos da superdotação. Sim. E é isso que o público não entende, né? O público escolar, principalmente, não entende que não precisa. Eu tenho um menininho, eu estava até conversando com a mãe dele, porque ele faz parte ali do grupo de pesquisa. Ele é muito bom na matemática. Tipo, ele está no 3º ano agora, está com 8 anos. Ele é muito bom na matemática, só que ele não monta continha.
Porque ele não precisa. E a professora fala que ele não sabe coisa nenhuma. Cara, que ridículo isso. Entende? Muito legal, assim, a gente, na hora da avaliação, eu tenho teste de aritmética do VISC, que é o quê? Situações, problema, ele tem que fazer cálculo mental e me responder. Fato. A pedagoga, eu sempre trabalho com uma psicopedagoga. Né? A minha sócia, a Ingrid, vai ver a gente também. Fala da Ingrid, qual que é o arroba da Ingrid pra pessoa seguir? Quem tá vendo? Arroba Ingrid... Peraí que eu tenho que pensar. IngridRibeiro.psi. Colocando na saia junto. vai. Fala então. Não, vou lembrar o arroba, gente. Ela mudou o arroba dela esses dias. Ingrid Ribeiro, gente. Procura lá no Instagram. Maravilhosa. A Ingrid faz o teste das habilidades escolares, entre outras coisas. Daí ela vai fazer o TDE. O TDE tem as continhas armadinhas lá. Não faz. Porque o pensamento é diferente. Mas chega no resultado. Chega no resultado. A gente avaliou recentemente um menino de 12 anos, é a terceira vez que eu avalio ele. Lindo, maravilhoso ele, assim, um querido, um fofo, família ótima, enfim. E um AIS na matemática. Coleciona medalhas de Olimpíadas de Matemática. Não precisa armar continha. Quando eu avaliei ele com 6 anos, ele já tirou 19, que é uma pontuação máxima de matemática no VISC. Obviamente que com 12 ele tirou 19 de novo, né? Ele errou um problema. E ele não errou esse um problema por não saber fazer. Ele se perdeu na organização dele lá, que era uma coisa mais complexa mesmo. Tá no 6º ano, era um problema que era de crianças mais velhas, mas 19 de novo. Então, assim, não precisa armar continha, gente. Mas, lógico, a gente vai mostrar na escola que isso existe, a forma que a gente ensina, não sei o quê, como é que fica pra você, como é que você pensa... Mostra. Mas, assim, quando a gente ficar com uma escola engessada que vai estar exigindo coisas que não faz sentido para a criança, aí ela revolta em sala, daí ela não quer fazer, aí ela briga com a professora, né? E daí, aquela professora é muito chata, ela não sei o quê, ela não para de me perturbar. Pra quê, gente? Vamos ter bom relacionamento com as crianças. E agora, como professor, eu vou falar. Uma das coisas que faz com que esse tipo de situação aconteça tá justamente na formação dos professores, porque o professor, ele acredita... É impressionante, cara, a gente tá em 2024, a pedagogia, ela já evoluiu absurdamente, e mesmo evoluindo absurdamente, a gente tem bases teóricas lá de 1936, de Piaget, de Vygotsky, que são base pra gente, que explicam por A mais B que o professor não é detentor de conhecimento, e o professor acredita ainda que ele é detentor de conhecimento, que é ele que sabe mais, aquela ideia do empirismo. Tábula rasa, aluno, eu sei e eu falo. Cara, o professor, eu gosto muito da ZDP do Vygotsky, Zona de Desenvolvimento Proximal. O papel do professor não é gotejar conhecimento. A ideia é que ele faça uma mediação para que o aluno saia de um ponto que ele faz sozinho e pule para um lugar que ele vai conseguir fazer a partir do momento que ele tiver a ajuda de um outro agente mediador. Exato. O professor não é detentor, ele só tá ali para fazer Para ensinar a procurar. É aquele, eu não vou dar o peixe, eu vou ensinar a pescar. Sim. Isso funciona muito para Claro, superdotado. claro. Funciona bem, Não funciona só pro legal superdotado. e todo mundo fica feliz, no fim Sim. das contas. Deveria ser a base, inclusive, porque a Sim. função do professor é mostrar as mais inúmeras possibilidades de Sim. caminho. É igual o trabalho clínico, né? Tem ali uma possibilidade, um leque enorme de possibilidades. E aí eu vou querer, não, o caminho correto é esse. O correto, que deve isso. ser Separa. Tem que fazer separa desse que é uma jeito. merda. Exato. Tem que fazer desse jeito. Eu lembro do primeiro menino que eu avaliei com altas habilidades. Eu não sei que fim levou hoje, mas tá adulto já. Foi em 2006. Ele tinha 8 anos e eu sou ruim de matemática. Peraí que eu vou fazer uma conta rapidinho. Faz a conta rapidinho aí, tá? Esse também. Como que é pra 2006? Não, É 2024 menos 2006, né? é, Vai falando, que vai tá. falando que eu vou Daí fazer. soma com 8, tá? Cara, já tinha 8, né? Tá bom. Já Vamos tinha deixar 8. quieto. Fala do menino aqui. Ele tava, na época, era seriado ainda, né? Pré-política de inclusão, que é a política de inclusão de 2008. Avaliamos uma criaturinha de Deus lá. Meu Deus, foi fantástico, assim, foi sensacional. Era esse que apertava as bochechinhas pra falar comigo depois. Avaliamos, super bom, muito bom, acadêmico, cheio de assincronia, porque tava tendo toque, já não dava conta mais emocionalmente. Tava mesmo desenvolvendo um transtorno obsessivo compulsivo ali. Bonzinho que ele era. Ele oferecia o lanche, porque ele queria dividir com os amiguinhos, só que se o amiguinho tocasse no lanche, ele não comia mais. Né? Coisa mais linda, coisa mais linda. E daí, o que a gente chegou na escola? A gente não tem o que fazer com essa criatura.
Foi quando eu conheci a Maria Lúcia Sabatella. Maravilhosa. Sabatella. A Maria Lúcia Sabatella, lindona, do Inodap. Inodap. Maravilhosa. Foi conhecer o Inodap lá quando era na Manuel Ribas ainda. E ela me ajudou muito, assim, nesse caminho. E daí, tá, beleza. A gente caminhou ele pro Inodap, que ela recebeu ele pelo projeto que eles tinham lá e tal. Porque a família, né, não era Baixa Renda, mas era uma família ali, né, que não tinha posses. E chegamos com a proposta pra professora. A gente foi fazer aceleração. Eu fiz 2 acelerações na vida inteira, até hoje. Então, Conta pra galera que tá assistindo, o que é aceleração? Aceleração é a gente colocar na série subsequente, ou enfim, né? Isso rola ainda? Rola. A criança tá lá no Funciona, primeiro aninho. Funciona. Putz, tá. Pra alguns. É porque tem um prejuízo, inclusive, A questão social. E ele tava com prejuízo social na 2ª série, na época. No meio do ano, chegamos na escola e falamos assim, vocês topam a gente acelerar ele pra 3ª série? Com a professora X? Vamos falar com a professora X. Falamos com a professora X. Beleza, mas você vai ter que dar um jeito de mudar a tua metodologia na sala de aula, porque a gente tem que dar conta dele, a gente não tem o que fazer, né? Não tem política. Porra, que legal pra professora. Não, maravilhosa Não, ela, vamos aí. maravilhosa. Ela falou, beleza, eu trabalho com metodologia de projetos, que era uma coisa que era moda na época. Vou fazer isso aí, vai dar certo. Do SESI. Isso. Era? Eu acho que era, sei lá o que era, de Sim. onde que era. Mas era metodologia O de sistema projetos. S veio forte no projeto. Aí ela fez, o toque diminuiu muito, porque ele começou com crianças mais velhas, para ele deu certo. Uhum. Com ela mudando para metodologia de projetos, ele apresentou depois projetos, não sei o que, a coisa arada toda. As crianças com dificuldades tiveram uma melhor produção também. Imagine o quanto ele, como outlier, puxou a mediana da galera. Ela mudou a metodologia da turma e foi um sucesso. Tá. Isso acontece, vamos pensar na vida adulta. O que ela falou me parece muito o que acontece em instituições. Cara, posso te interromper? Só Por pra fazer um favor. pedido pra ela? Por favor. A gente falou bastante de altas habilidades, tipo de inteligência e por aí vai. Você consegue dar uma pincelada pra gente nos tipos de inteligência e como que isso já vai reverberando tanto na infância, adolescência e fase adulta? Eu acho que isso vai cascatear muito bem com o que eu imagino que o Pacheco Explica vai melhor trazer. o que você quer saber de tipos de inteligência. Por meio da teoria das inteligências múltiplas ou o que a gente encontra nos cara. superdotados? O que você Não quer é assim, saber? não é Pode assim ser também, por meio cara. da teoria das inteligências múltiplas. Tá. Aí, ó. Então, nas inteligências múltiplas, a gente tem, obviamente, inteligência linguística, uma habilidade grande verbal, para escrita, para falar em público. Então, um bom uso da capacidade verbal e uma facilidade na compreensão verbal, tanto no que vem verbalmente, pode ser por escrito ou falado, quanto a minha organização de processamento As informações. de informações eu consigo expressar muito bem por meio da verbal. Então, inteligência linguística. A inteligência lógico-matemática, que era o que se avaliava até 1970, era só isso que avaliava. Então, lógico-matemática, não só ligado a números, mas raciocínio lógico, entendendo a parte ali de, por exemplo, aquela pergunta de cursinho, né? De prova de concurso. Se o coelho pula não sei o quê, quantas vezes equivale a que a onça corre não sei o quê, quanto que os dois vão se encontrar, né? Cara, eu não consigo fazer isso, né? Mas jogos com números, pensamentos com números, haja visto Alan Turing, né? Maravilhoso, matemático. Assim. Uma pausa, inteligência lógico. A gente pensa que inteligência lógica e matemática é exclusivamente matemática. Cara, não. Causa e efeito, inteligência lógica e matemática. Isso. Assim, pessoas que... Daí a gente já fala quando associa. Porque, na verdade, você não tem só uma inteligência de destaque. Todas as pessoas apresentam as inteligências. Só que nem todas são superdotadas e qualquer pessoa tem um nível maior ou menor das inteligências. A minha, por exemplo, é linguística e musical. As principais. E interpessoal. Aí a gente vai para musical. Vamos pensar musical. Que não é só tocar instrumento. Pode ser um bom uso da prosódia. Aquela pessoa que é um bom ator, que consegue impostar voz. Locutor. A pessoa que consegue ter a memória, a forma de memorização, a mnemônica dela é por meio de ritmo. São pessoas que têm ouvido bom para entender quando que tá desafinado, quando tá afinado. Então ela vai tocar um instrumento, ela aprende muito mais rápido do que uma pessoa que não tem bem desenvolvida essa inteligência. Linguística, lógica, musical e espacial. Inteligência espacial, ela tem muito a ver as pessoas que são, por exemplo, pilotos de avião,
arquitetos, desbravadores, montanhistas, então que conseguem se organizar no espaço. Então a gente, para ver da criança, a gente faz prova de cubos, lá de quebra-cabeça, a gente vai fazer entender se ela entende o em cima e embaixo, a organização do espaço. Uma pessoa que tem associada inteligência lógica e inteligência espacial, uma pessoa enxadrista, pessoa que joga xadrez, então vai ter associada. Ajuda aí, vai. Sinestésico corporal. Claro que você ia falar da sinestésico corporal. Eu tenho muita. Cara, eu sou o único professor de educação física que é péssimo em todos os esportes. Cara, eu jogando bola, eu não sei escrever futebol direito. Até hoje eu não sei. É com F que a gente escreve, né? Eu não sei, juro por Deus. As pessoas falam, como é que pode um professor de educação física ser péssimo assim? Eu sou muito ruim. Ainda bem que a gente tem Rebeca Andrade, né? Hum. Maravilhosa. Eu prefiro pensar, eu deveria ter feito letras, por exemplo. Olha eu gosto. só. Enfim. Daiane dos Santos, gente, Rebeca Andrade, aquele povo lá que dá nome para os movimentos que elas inventam. Então, assim, elas têm um domínio de corpo, então uma organização do seu corpo no espaço fantástica, extraordinária. Né? Então, dançarinos, bailarinos, ginastas, jogadores de futebol, né? Ou jogadores, atletas em geral. Vamos lá agora para dar na cara dos coach de plantão que gostam de falar de... Inter? Ai, cara, mas eu tenho uma raiva. Esses dias eu não lembro quem que veio falar pra mim. Mas o cara vomitando, assim, um argumento. Não, porque o Goleman, eu falei, cara, existe um negócio chamado Project Zero. 1979, o Gardner, lá na Universidade criou o Project Zero e ali ele começou pelas inteligências Mas interpessoal. o próprio Goleman, ele traz que ele é dos Mayer e Salovey e Mayer. Que ele seguiu, no próprio inteligência emocional. Intrapessoal, conhecimento de si. Né? Então, eu tenho um excelente conhecimento de mim, das minhas potencialidades, do meu emocional. Aí eu consigo fazer um gerenciamento emocional e um gerenciamento motivacional muito bem feito. Eu consigo me estabelecer planejamento direcionado a metas, esse tipo de coisa. Então, a inteligência intrapessoal está ligada a mim. A regulação das emoções? Isso. Compreensão, eu sei, eu consigo entender meus estados mentais, os meus estados emocionais, eu consigo fazer esse gerenciamento, essa regulação. Inter é do outro. Aí a questão da empatia, a questão de eu conseguir me colocar no lugar do outro, de eu entender o sofrimento e a alegria do outro, de eu conseguir me motivar em relação a isso também. Então, se a pessoa tá ali com eu consigo fazer a leitura, né? Leitura, teoria de mente ali, a leitura da pessoa, eu consigo me aproximar para que eu vá dizer a palavra certa na hora certa, a forma certa. Vendedores tem inteligência interpessoal muito bem desenvolvida, porque ele diz a coisa que você precisa escutar para você levar o produto. Dom Juan. Também. Dom Juan. O golpista do Tinder também. Golpista do Tinder. Golpista do Tinder, cara. O cara é interpessoal. Interpessoal. Mas com certeza. Né? Ele consegue ler as pessoas. Silvio Santos, que se foi. E eu amava o Silvio Santos, gente. Gosto. Não, amava o Silvio Santos. O que mais que faltou aí? Naturalista. Naturalistas são a união dos elementos da química, mas é também um entendimento muito grande de natureza, dos elementos, uma associação muito grande com os elementos da natureza. Então, pode ser um químico, que vai estar lá misturando os elementos químicos, pode ser um chefe de cozinha, que está trabalhando com temperos, qual tempero que combina com esse tipo de carne, esse tempero. Eu não posso ficar colocando lá sálvia em tudo, não posso botar demais, senão vai ficar gosto de sabonete. Então, desse entendimento... Biólogos também, então nesse sentido. Espacial. Espacial já foi. Você falou espacial? Falei de espacial, dos pilotos de avião, do Oscar Niemeyer e etc. Arquitetos. Você falou? Falei. Meu Deus, onde é que eu tava na hora que ela falou? Eu tava aqui? O cara tava com derrame. E tem a existencial, né? Espiritual, ela chegou, essa existencial, ela já chegou a ser... Eu não sei se ele já publicou, mas era aquela que a gente sempre fala, está em estudo. Está em estudo. Que é o sentido da vida. Para onde os filósofos, para onde vou. Para onde vou, de onde vim, quem é Deus e tal. E quando as crianças começam a questionar, gente do céu, é uma loucura com as famílias. Sim. Querem matar a gente, né? Eis a importância do ensino religioso, da ideia do ensino religioso, não se ensinar uma religião especificamente, mas você dá essa noção de... Só que pense, eu tenho... Imagina, isso é tolhido em várias coisas. Você imagina quando tu tá lá com a família católica falando pra tua voz Sim, Deus, hein? E aí? Daí a gente tem a criança que é
criada numa família católica, de pais ali muito atuantes na igreja, não desmerecendo religião nenhuma, porque eu tenho respeito a toda a fé. Com certeza. Só que dele resolve que ser budista. Só Aí pra... o pai se descabela. O que essa professora tá falando pro meu filho? Né? E não, eu tava conversando com meu marido esses dias, o budismo, eu vejo o budismo como uma filosofia de vida. Então qualquer religião abraça o budismo. Sim. Né, de você procurar tua iluminação pessoal por meio das tuas experiências e etc. Né? Acho que foi todas, né? Acho que foi todas. São 8. Ele fala Ele fala que para ser considerado uma inteligência, né, tem que ser... Acho muito bacana quando o Gardner traz. Tem que ter a possibilidade de ser produzido alguma coisa. Isso. Ou essa inteligência sua tem que te dar a capacidade de resolver um problema. Exato. E tem que ter uma forma de codificação. Isso que é muito legal. Por exemplo, como que você codifica uma inteligência sinestésico-corporal? Você codifica através dos movimentos. Então, dança é um código da inteligência sinestésico-corporal. Como é que eu faço para codificar a inteligência verbal-linguística? Através da fala, através da escrita, enfim. Então, toda inteligência ela precisa ter um código. Talvez esse seja um dos pontos que se está em análise. Eu não sei ainda se está ou não, até me desculpe a minha ignorância, quem está assistindo. A gente não preparou isso antes, daí ele vem com ter essas brifado. perguntas assim, Porra, meu cara, Deus do céu. Eu falei. É que essa história de quem sabe faz ao vivo nem sempre funciona. Brincadeira. É outra louca, brincadeira, velho. Isso é bom, deixa pro próximo episódio, pra próxima vez que a gente convidar ela pra cá. Vamos já. Né? Cara, a gente já chama... volta com as dúvidas. A gente chama um padre na próxima agora pra falar pra gente inteligência espiritual. Será? Um teólogo? Um teólogo? Um teólogo, Por que não? Ué. Não pode ser, cara. Coloca, Anota a ideia. Você falou do aluno que foi avançado, ou seja, foi enriquecido. Foi acelerado. Acelerado, aliás, enriquecido não. Tá, a diferença do enriquecimento para aceleramento eu... Vai pra frente. Vai pra frente. Enriquecimento, coloco mais conteúdos de acordo com... Não necessariamente mais. Eu sou ignorante. Eu sou merda, vai. A gente... Vai. O enriquecimento pode ser... O intracurricular é um enriquecimento que é feito dentro da sala de aula, naquele currículo que a criança está tendo acesso, que a pessoa está tendo acesso. Ela pode ter maior profundidade e amplitude daquele conteúdo. Não é mais, é melhor. É qualitativo, não é quantitativo. Cara, você é muito bom na matemática. Então eu vou te dar uma folha de continha a mais do que os teus coleguinhas. Aí ela come a folha de continha, Perfeito. né? Então, assim, mas não. Então, você terminou essas situações problema, então agora você pode estar elaborando as suas situações problema baseado em algum aspecto da sua vida. Faça os seus problemas. Posso fazer projeto interdisciplinar. Então, por exemplo, a criança tem uma boa habilidade linguística e uma boa habilidade na área de ciências, por exemplo. Eu tive um assim também. Faço junto. E daí ele faz um projeto. Então, por exemplo, ele faz lá a aula tal, ele faz um projeto e daí vai valer a nota do projeto para as duas matérias, por exemplo, as duas disciplinas. Eu posso fazer uma aceleração daquele conteúdo. Não precisa fazer uma aceleração de série, faz uma aceleração daquele conteúdo. Mas isso nem sempre funciona, né? O aprofundamento é o que a gente gostaria que funcionasse melhor. Dá um pouco de trabalho? Dá, mas a professora ou o professor do ensino regular não faz sozinho. Ele faz junto com a professora do atendimento, né? Ou do professor do atendimento educacional especializado. Aí a gente tem o enriquecimento extracurricular, que é o que faz no AEE. Eu vou fazer visita técnica, eu vou fazer um projeto, sei lá o que as crianças estavam fazendo quando você fez lá a tua pesquisa, mas vamos pensar, vou fazer um projeto de vermicompostagem. Eles fizeram um desse. Eu vou descobrir o que é, o que são vermes, que a minhoca é verme, qual que é aquela classificação, como que não sei o quê, como que monta, qual que é a estrutura. Eu vou fazer... o AE, ele serve para trabalhar, desenvolver o pensamento científico da criança. Né? Aí, a culminância vai ser a montagem do tal do vermicompostagem. Né? Vermicompostagem, sabe Deus se assim se fala. Com as minhoquinhas dentro da caixinha de vidro. Ó, né? Então, isso é enriquecimento extracurricular. A gente já teve união dos dois. Então, a gente tinha uma educanda lá que ela quis fazer um jornal. Não era jornal. O jornal era o outro menininho. Ela trabalhava muito com desenho. Então, ela trabalhou design e ela foi apresentar o projeto dela na sala de aula. Porque é uma que tem sobreestabilidade psicomotora, não para quieta,
daí falava que tinha TDAH, e não tem TDAH coisa nenhuma, foi mostrar tudo que ela aprendia ali na sala de recursos. Daí teve os menininhos do jornal, eles fizeram um jornalzinho e foram apresentar, daí entregaram o jornalzinho para todos os colegas da turma. E isso é enriquecimento, como o nome diz, é enriquecer aquele currículo da criança. E daí, aceleração, a gente vê assim que a criança está com um desempenho absurdamente acima da média das suas crianças, dos seus pares etários ali. Só que a aceleração a gente tem que cuidar muito, porque a aceleração é o último recurso. A aceleração de série é o último recurso. A gente tem vários tipos de aceleração. Como o Estado encara isso? Autoriza desde que... Autoriza. Né? A gente não pode fazer aceleração pular etapa. Então, por exemplo, a criança está no infantil 4. Ela não pode ir para o primeiro ano porque é fundamental. Ela tem que cursar o primeiro ano. Né? A gente não pode sair do Fundamental 1 para o 2 sem cursar o 5º ano. E não pode sair do Fundamental 2 para o médio sem cursar. E também não dá para entrar na faculdade, né, por aceleração. A gente não fez aceleração de criança pequena no Fundamental 1. Uma opinião minha particular, enquanto profissional estudiosa da área, eu tenho minhas resistências em relação à aceleração de crianças tão pequenas. Mas, se for o caso, a gente tinha um menino lá que a gente pensou em acelerar. Muito bom, assim, na maioria das disciplinas escolares, a gente vai lá, vai entender como é que ele funciona. Ele tem um alto desempenho na área de matemática, a gente tinha essa possibilidade, teria o suporte da escola, mas ele não quis. Ele falou assim, eu não quero ficar longe dos meus amigos. Super, né, ajustado socialmente ali na escola. Então, não faz. Eu vejo que no Fundamental 2 funciona um pouco melhor, eles são mais velhos. E a gente pode fazer também aceleração por disciplina, né? Então, de repente, pode cursar a disciplina de outra série porque já tem o domínio. E eu estava conversando com uma colega de trabalho, a gente fez uma parceria com o Estado, que a gente tem lá, fizemos a avaliação de um menininho que estava no 8º. Só que na parte de filosofia, assim, ele é muito bom mesmo. Aí a escola fez a aceleração para o 9º, aí depois ele foi para o primeiro ano. Quando ele passou no primeiro ano, fizeram a aceleração para o 3º, do médio, e ele se forma esse ano. Vai entrar na faculdade com o quê? 15. Se ele passar 15 anos de idade, mais ou menos. E ele vai dar conta, porque o emocional dele melhorou com a aceleração. Era uma criança que estava isolada, um jovem, né, um adolescente que estava isolado, e ficando junto dos mais velhos, a parte emocional dele, assim, social, melhorou bastante também. Caso em caso, a gente tem que olhar cada um. Sim, 30 anos está aposentado, com 3 netos já. Uma saveiro na... Uma pampa. Com aquele pente assim, jogando. E aí vai, coitado. E aí vai, sossegado. Ó, acelerou essa criança. A criança foi para outra turma e automaticamente os índices da turma subiram também. Isso acontece muito aqui fora, quando a gente vem para o mercado de trabalho. Eu queria ver se você concorda com isso. Eu já vi casos de empresas, setores que estavam derrubados, muda-se uma gestão, coloca-se uma liderança diferente, e aquela liderança ali, totalmente diferente, faz com que todo mundo, que a princípio você olha aquele setor, putz, você não dá nada, pam, faz funcionar. E às vezes nem só a liderança, mas um analista, por exemplo. Se esse analista ele tiver ali a capacidade de puxar e alavancar, ele eleva o nível dos demais. Só que aí vai depender do líder, do gestor. Porque o gestor nem sempre está preparado. O gestor também não está preparado para o superdotado. Ele se assusta, inclusive, né? E a gente tem, esse cara vai tomar meu lugar. Exatamente. E o cara não está nem aí para o lugar do gestor. Ele quer fazer o negócio dele da melhor forma possível. Da melhor forma. E quer animar aquela equipe, e quer ver resultado, e quer ver assim, não, mas vamos pensar desse jeito. Normalmente, pelo aspecto da empatia, ele consegue entender melhor aquele grupo. Pelo aspecto motivacional também, consegue fazer com que o grupo entre na dele. Consegue entender quem tem mais. Como aquele menininho do líder, né? Quem tem uma capacidade melhor aqui, quem tem uma capacidade melhor aqui. Eu consigo organizar essa equipe de forma a fazer com que a equipe funcione e mostre. Isso. Então, eu já tive a oportunidade de vivenciar, de entrar numa equipe, e não era nem culpa do gestor anterior, mas de entrar numa equipe, numa situação X, e a gente conseguir. Ali que eu virei, como é que chama? Undercover boss. Não é undercover boss, aquele assim, sabe aquele que vai lá para resolver? Ai, gente, esqueci o nome agora. E daí, assim, é muito legal. E eu tô passando por um momento que eu converso bastante ali com a minha equipe. Nós somos uma equipe de 10 pessoas.
Daí eles vêm trazendo, não, mas é assim, tal e coisa, não sei o quê. Daí eu vou lá, converso com a chefia, não sei o quê, tal e coisa. Daí eu tava comentando com a minha gerente semana passada. Eu falei assim, porque ela falou assim, tal pessoa X estava num desempenho X, e agora essa pessoa X está num desempenho X ao quadrado, né, muito melhor, né? E ela não estava acreditando muito, assim, mas enfim. Eu falei para ela, eu tô sendo sincera com você. Essa pessoa realmente no ano passado, que foi o período de avaliação, conseguiu dar conta disso, se organizar nisso. Você me orientou que eu conversasse com a pessoa, conversei com a pessoa, não sei o que, e ela tá produzindo, né? Não, se você tá dizendo, ok. Eu falei assim, é que a gestão faz diferença. Claro que faz. Daí nisso eu consegui notar na minha vida ali, profissional. A gestão fez diferença. Se o gestor não te dá autonomia, você não consegue fazer nada. Isso aqui é um recado para os gestores que estão nos escutando. Nem todo mundo quer o seu lugar, querido gestor. Muitas vezes só quer ajudar a equipe. E pra ser sincero, a maior parte das vezes as pessoas às vezes não querem aquele lugar. Mas não quer mesmo. Eu não quero. Porque cada pepino que vem... Ser gestora, às vezes, eu sou gestora também. Mas ser gestora, às vezes, é muito chato. Claro. Porque eu tenho que ficar vendo planilha, porque eu tenho que ficar organizando coisa, porque eu tenho que ficar em reunião. Embora eu goste das planilhas, eu goste de analisar dados, eu goste ali de trocar ideia nas reuniões, enfim, trazer as demandas, escutar as demandas da ideia, mas é uma coisa que eu ser psicóloga é muito mais divertido. Eu gosto de ser psicóloga. Eu escolhi a psicologia porque eu gosto de ser psicóloga, né? Mas assim, eu encaro a gestão de uma forma muito positiva e como valorização do meu desempenho. Mas eu vejo assim, cara, calma. Não acontece comigo, eu acho. Né? Eu tenho uma gestora que não tem inseguranças, assim, mas eu sei que tem muitos lugares que acontece. A questão tu perceberia é quando você tá. Quando tu é subordinado de alguém que é inseguro em relação ao teu desempenho, é muito perceptível. Eu já passei por isso também. Já passei por isso, de ser subordinada de pessoas que tinham muita insegurança e que. Aí era a tesourinha come. Não podia fazer nada. Um exemplo no mestrado. Você falou entra o solucionador ali de problemas. Quando eu fiz o mestrado, nós tínhamos um grupo, não era muito grande, na época ali nossa linha de pesquisa, nosso grupo de pesquisa específico. E assim, a gente seguia aqueles padrões das aulas convencionais da UFPR ali para fazer, né, as pesquisas, enfim, aprender metodologia científica e tal. Entrou um cara, e ele foi fazer pós-doc. Esse cara entrou. Ele já era um professor acho que do IFPR, e ele entrou no grupo de pesquisa para fazer pós-doc com o meu orientador. Cara, quando esse cara entrou, foi ali que eu aprendi tudo que eu sei hoje sobre leitura de dados científicos, metodologia científica. Às vezes eu olho o doutor que não entende metodologia científica. Você vai ler um trabalho, um artigo, você tem vontade de chorar. Eu falo, como é que esse cara conseguiu o título de doutor? Eu falo assim, bicho, eu sou um mestre. Eu sou a mosca do cocô, do cavalo, do bandido. Eu olho pro artigo do doutor e falo assim, não pode. E quando esse rapaz entrou no grupo, cara, ele foi ensinando a riqueza que esse cara ensinou às pessoas. Todo mundo fez assim. E ele não era o nosso líder, não era o nosso líder estava lá. Mas você já ouviu falar dos termos do liderança de ofício e liderança de fato? Sim. Então, sim. Era o líder de fato. Era o líder de fato. E eu já estive nesse papel muitas vezes do líder de fato. O problema... Só que daí incomodava o líder de ofício. Exato. Eu vejo que hoje em dia não tem esse problema. Exato. Mas já tive esse problema. Aí entra um outro ponto. Às vezes aquele cara que entra pra solucionar, ele não é o líder, ele é colocado ali pra, tipo, vem e ajuda a minha equipe. Temporário. A equipe acaba olhando ele como liderança. O líder que botou aquele cara começa a fazer o quê? Bater em quem tá olhando pra ele como liderança. Porra, líder. É complicado, porra, líder. Né? Porra, líder. Não, tá louco. A Fátima fala muito, porque eu tô com a Fátima de novo, né? Sim. Fátima Mineto. A Fátima Mineto. A Fátima Mineto mora no meu coração, ela sabe disso. Ela me acolheu depois de uma bagunça toda que foi meu doutorado, que era outra orientadora. Enfim, uma hora a gente conta isso. Sim. A Fátima é incrível, assim, é uma pessoa incrível e uma profissional incrível, né? E ela olha pra mim de vez em quando e fala assim, eu não sei lidar com você. Porque você faz tudo, eu não sei lidar com superdotado. E foi. Ela fala, mas a gente vai dar jeito. E assim, ela tá aberta, eu acho que nem é preparado, ela tá predisposta a me escutar. Porque eu chego com umas ideias loucas, eu falo, e se a gente fizesse tal coisa? Ela, vai, eu sei que você vai dar conta. Você sabe um cara que é muito assim, essas ideias, o Alisson. Eu lembro até hoje você dando
falando sobre um projeto que eu vou fazer com outro sócio. E eu não tinha pensado na ideia, nós vamos construir um centro lá, um local. E esse cara falou, daí você poderia fazer, colocar isso, porque isso vai ajudar nisso. Eu falei, Quem te falou que você é inteligente? quem que falou? Foi tua família que falou que você era inteligente? Cara, mas me deu um ódio desse cara quando ele falou isso pra mim. Eu falei, foi. Você tá remoendo isso ainda. Não, não tô, porque... Me ajudou? Não vale a Me pena. ajudou. Não vale a pena. É. Enfim. Cris, uma coisa que eu fiquei pensando também, a gente falou de várias coisas. E relacionamento romântico? Como que isso pode atrapalhar ou contribuir pra pessoa com superdotação e altas habilidades? Depende do preparo emocional. Às vezes não é fácil. E você conviver com uma pessoa superdotada não é fácil. Eu conviver comigo não é fácil, às vezes. Eu fico, meu Deus, eu sou perfeccionista, eu sou crítica, eu sou xarope mesmo. Você tá batendo, você concorda comigo? Uhum. Né? Sim. Sim, eu sou xarope. Sim. Sim, dá na cara o negócio. Não sei te responder isso. Realmente, eu não sei te responder isso. O meu marido vai saber te responder. Porque meu marido... Nós somos 2 superdotados dentro de casa, né? Então, só que os 2 superdotados, terapeutizados e tudo mais. E medicados? Não, medicado não precisa. Não, pra quê medicar? Eu já queria falar já de ansiolítico. Já Não, é só o ansiolítico agora é só na época do doutorado, pra eu ficar acordada, então gente. Porque eu não tenho vida. Não. Gente, doutorado não é vida, mas a gente ama, tá? Não é vida, mas a gente ama. É igual casamento. Então é uma maravilha. Não, casa. o meu casamento é maravilhoso. Você para com isso, tá? É piscina. Eu falo que casamento e doutorado. Casamento e doutorado é igual piscina no frio. Quando você dá uma de louco. Vamos entrar na piscina no frio, você entra. Plum, tá uma desgraça. Você tá sentindo os teus órgãos assim. Mas você quer que outra pessoa entre pra você não ficar sozinho. Você fala assim, vem que tá muito gostoso. Tá uma maravilha, vem. Não é? O doutorado é assim. Não, o doutorado pode ser o casamento, não. A Jaqueline... Aí a gente já discorda. Não, a Jaqueline fez o doutorado dela. Pô, ela teve o João no doutorado e teve a Sofia no doutorado. Não, vocês são campeões, né? Eu nunca vi uma pessoa penar e sofrer tanto assim. E daí eu olhava aquilo e pensava, tô fazendo o doutorado. Nossa, vou fazer amanhã, eu tô fazendo já. Não, o doutorado é legal. É, claro que é. Ah, eu adoro. Entra, Vem pro doutorado, Nem você tá gelado, também. Nem tá gelado, nem tá gelado. Não, tá não. Meu marido, ele é clínico, ele é psicólogo clínico e atende superdotados. Então ele vai saber falar melhor da parte clínica. O que você acha? O que você acha? Uma das coisas que eu vejo, assim, tem diversos problemas, né? Acho que quando tu traz que o superdotado, que ele realmente é clinicado, bonitinho, faz terapia há bastante tempo, ele consegue, principalmente, se entender. Entender todos os comportamentos que ele, de fato, ele se sobressai, consegue ir bem, consegue entender principalmente suas limitações, a coisa Sim. naturalmente tende a fluir muito bem. Só que tem todos os percalços disso tudo, porque existem diversos colaterais da situação toda. Como, por exemplo, a competição por si só. Se não for bem regulado, a tendência talvez é trazer isso, ao invés da competitividade com o amigo, trazer a competitividade para dentro da relação. E assim, se você tem uma pessoa superdotada e o companheiro ou companheira não é uma pessoa normal, graças a Deus, tem gente normal nesse mundo, pode ser que ela não entenda os períodos de intensidade, os períodos que tem que ficar sozinho, os períodos de regulação, os modos de regulação também. E pode ser que a pessoa superdotada não consiga entender o típico. Exato. Porque entra essa parte é bem legal, porque principalmente nos períodos de intensidade, já começa a ter uma certa facilidade de um lado para a resolução de algumas coisas e que já gera uma irritabilidade, porque para ele tudo é muito simples, tudo é muito prático, objetivo, tá aqui, tá pronto, tá resolvido. E tudo é muito intenso, não esquece, tudo é muito intenso. E precisa sempre, parece, de um desafio para que as coisas elas ocorram bem. É mais legal. E que para ele com naturalidade. Quando isso entra dentro de uma relação que ela tá... que é dentro de um casamento, dentro de um namoro, ainda fica mais fácil dos dois irem aprendendo um com o outro. Agora, dependendo da situação e da relação, tem também a necessidade do flerte, da conquista, que às vezes é aquela competição que ele estabeleceu, ele precisa ter uma busca de satisfação em diversas coisas, às vezes no externo, e tudo para que ele se sinta, de certa forma, bem. Então, esses acho que são os principais desafios, principalmente quando tu vai trabalhar com o pessoal que tá
alguém que é neurodivergente ali com a pessoa que é neurotípica. Acho que a principal situação é essa, dos dois conseguirem compreender a dinâmica um do outro, dos dois entenderem os momentos de isolamento, os momentos de intensidade, às vezes a bagunça de começar 10 mil coisas ao mesmo tempo, porque daí começa todas as coisas. Aí dá aquele boom. Aí parou de desafiar aquilo, não quero mais isso, deixou eu recomeçar. E é outro sintoma, inclusive, né? Que a pessoa vai, começa tantas coisas, e a hora que ela parar pra desfrutar daquilo que ela demorou tanto tempo pra construir, a coisa não Mas flui. é porque o processo que é legal. Eu não tenho dúvidas que Schopenhauer era superdotado, porque ele fala que a vida é um pêndulo entre a dor do anseio, sabe essa? E o sofrimento do tédio. Porque assim, aliás, é o sofrimento pelo anseio e o tédio, a dor do tédio. Ou seja, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Quando eu conquisto aquilo, eu Não tem graça. começo a sofrer com o tédio e eu volto e fica um pêndulo. Essa é uma E começa a buscar outras coisas. Não, e quando a gente vê assim, realmente, desde crianças... Eu sou foda. Não, você é, pelo amor de Deus, hein? O superdotado, em geral, né, a gente nunca generaliza que é 100%, mas em geral, aproveita muito o processo. E a conquista não é tão grandiosa assim. Por exemplo, o não ter nossa, você conseguiu, você fez um projeto que foi lá, destaque na feira de ciência, você ganhou medalha. Eu lembrava da Maria Lúcia falando isso, Maria Lúcia Sabatella. Até que eu comecei a ver nas crianças. Eu falei, não pode. Dela, E é desse jeito. E a satisfação tá, enquanto mais desafiadora é a situação. Tu iniciou, você pegou ali aquele negócio quebrado. Isso vai pra negócio, vai pra relacionamento, vai pra tudo. Tu pega um negócio quebrado. Tirou da estaca 0, foi pro estágio 1, aquele nível de satisfação enorme. Da hora que é pra desfrutar, pra ir, pra realmente colher os frutos daquilo lá. Perdi o interesse. Deixa eu ver outra coisa ferrada aqui, pra eu pegar e começar a ir. Não, a vida é a vida do construtor. Lembrei da palavra, o auditor. O auditor. Auditor, porque você vai lá resolver o que tá errado. Sim. Consultor. Consultor, auditor, enfim. No aspecto diquinha Diquinha da Cris. Suits, o seriado. Maravilhoso. Suits, legal. gente. Netflix. O Harvey Specter e o Mike. E o Mike, que é o superdotado. Os dois são, na verdade. Os dois. Só que os relacionamentos, não vou dar tanto spoiler, mas relacionamentos com pessoas típicas. Assistam. Eu lembro... Vale a pena. São 8 temporadas. 8, né? Acho que são 8. Acho que são. Eu lembro de uma cena assim, a cena que eu mais gostei do Suits. Lógico. Faça o spoiler aí. Eu vou fazer um. Eu gosto daquele estilo do Harvey Specter, que pá, ele sempre é o bonachão e sabe, ele tá sempre Ele é maravilhoso, gente. E o Mike, aquele que ele é o mais quietinho e tal, mas o cara é um crânio, né? Ele decora todas as leis do país, enfim, é bem interessante. Mas uma das cenas que eu mais gostei, e depois eu não consegui me deleitar mais, foi quando ele dá uns catos lá na princesa, que agora não é princesa mais. Na Rachel. Porra, ele pega ela assim no... Onde é que eles estavam? Tipo, no arquivo. Acho que é no arquivo. É maravilhoso, assim, você fala, porra, que maravilhoso. E daí o príncipe, o filho ele fala assim, não, você não vai fazer mais essa série, acabou. Daí ela sai fora, porque, tipo, tava... Não, demorou um pouquinho pra ela sair. Demorou, né? Demorou. Mas teve, não, acho que aquela cena foi maravilhosa. Foi, porra, que legal. Não, teve bastante coisa depois, que é legal pra ver o relacionamento dos dois. Bem legal pra ver. E o Harvey, pra mim, a vida é aqui. Eu tô aqui. É isso aí. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo. O que é fácil não tem graça. O que todo mundo faz, com todo respeito, mas eu quero mais. Sim. Não nasci pra ser mediano. Né? E daí isso entra... E às vezes vive na média, né? Porque eu não nasci pra ser mediano. Só que se você pega da média pra frente, tu vai conseguir sempre algo a mais. Opa. Só que você pega sempre do menos 10 pra chegar no 2, 3, que é a média, Aham. tu vai viver sempre na média, só que Sim. sempre se ferrando pra estar na média, porque tu vai sempre pro esse é um avesso. ponto. E Esse aquilo é um que a gente ponto. falou aí, com aquele negócio por dentro corroendo, Sim. porque você não é mediano, né? Exato. Mas às vezes não acha caminho, né? Passou por momentos de descrédito, não foi bem estimulado, tal. Eu tenho lá na minha pesquisa do mestrado, na dissertação, eu fiz 4 jovens adultos, e é muito interessante, porque foi quali, né? Ver isso. A gente vai fazer pesquisa na pandemia, a gente não acha participante. Esses 4 abençoados, graças a Deus, fizeram comigo. Então é muito interessante o percurso de cada um. Sim. Um que não sabia que era superdotado até fazer vestibular. A outra que sempre soube, sempre fez terapia e suporte da família. Mas na escola, como assim você não vai fazer medicina e vai fazer letras?
A outra, que é superdotada, entende isso, só que não é incentivada pela família. Quem que é essa? É da Federal? É essa que não quis fazer medicina? Mas... Hoje tá, acho que não, acho que se formou já. Mas Ela- é novinha, ela- assim, uma jovenzinha. É porque eu estudei com uma, fiz um mestrado com uma. Não, ela é bem mais jovinha, Ah, jovinha que você. jovinha, Bem jovinha? jovinha, bem mais jovinha. Porque Deve estar o quê? Eu terminei em 2021, 3, tá 25 anos hoje. Bem jovinha. Ah, então não é. Deve ter terminado a faculdade. E daí um outro menino que ele enfiou na cabeça que ele tem TDAH e eu falava pra ele, mas pelos teus testes você não tem TDAH. Mas os meus pais sempre me trataram desse jeito, então os pais viram o TDAH, não viram as altas habilidades. Durante um tempo ele julgou que não era superdotado, ele foi atrás de grupos para desenvolver habilidades sociais e hoje tá lindo, maravilhoso, casou, é fofo, né? Então a gente vê, essas histórias deles são legais. E outra diquinha, no mercado de trabalho, tem um livro, um e-book da Christine Silva Schroeder, tem na Amazon, se chama A Diversidade Invisível. Ela é administradora e ela trabalhou com isso, com a superdotação do mercado de trabalho. Então é bem legal, assim, também. Anota aí. A diversidade invisível. Cris. A Cris é maravilhosa. A gente acho que já vai encaminhando pro Isso. final. Encaminhe pro final, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã, né? Você não Os três chega. quase não gostam de falar também, né? Você vai Eu falei deixando que a a gente vida, ia vai sentar deixando aqui, ia teu- começar e não ia parar Eu tô mais. pensando. E sabe o que é o pior de tudo? É. Eu pensei assim, talvez sobe, mas falta tempo. Por mim eu Falta ficava mais umas 2 tempo, horas aqui, cara. fácil, Eu fácil, também. fácil, fácil. Eu juro que eu ficava. Eu tô até com medo, na verdade, dos próximos, Eu cara. também. Porque tem uns que eu sei que... Tem uns que eu sei que, cara... Cris, Diga lá. que conversa, que diálogo incrível. E ainda faltou coisa, hein? Faltou. Não. Eu ia falar Faltou. de dupla excepcionalidade. ia Dupla perguntar do excepcionalidade, TDAH, que é- da Brodsky, sobre estabilidade, teoria de desintegração positiva. Maravilhoso isso, maravilhoso. Mas- Mas a gente pode fazer um desafio. Se esse episódio chegar à marca de 5 views, 5 views. O primeiro. a gente chama A Cris gente aqui chama de de novo. novo. Ótimo. Clica ali, gostem, porque deles me chamam de novo, porque a Chegar gente gosta 3 de conversar. Se chegar a 3 likes e 5 views... Não, já tem o meu, o teu. O Olha aí, nosso! ó. Ah, Se- e o se as dela, duas deu aqui, 5, ó, foi, pronto. Já era, a gente chama no Já próximo. foi. Eu acho que a proposta da alquimia mental é justamente isso. Por que alquimia mental? A alquimia vem aquela ideia da pré-química da Idade Média, que eles tentavam transformar, né, qualquer objeto, os metais Em menos ouro. nobres em ouro. A ideia é justamente isso, que a gente pega ideias que muitas vezes não são valorizadas e que Uhum. estejam relacionadas, né, ao bem-estar, enfim, e transforme isso em ouro. E qual que é o ouro? O comportamento. Porque Sim. hoje a gente Viver, se né? comporta. Viver. Viver bem. Viver bem, viver com qualidade, entender o que eu tô fazendo aqui. Isso foi o que o Terman fez no estudo dele lá. 70 anos de pesquisa. Terman, nossa. O Terman, que 72. foi o Terman bonitão, que pegou lá o teste do Binet e virou Stanford Binema. Verdade. Depois foi lá fazer o estudo do Terman. Peguei um dos livros. Do Terman. Achei do Terman na internet lá, digitalizado. E pro superdotado é eu estar sendo útil. Eu entendo que eu sou peça da sociedade, desse universo, eu sou uma engrenagem e a minha felicidade vai ser a partir da minha contribuição para o mundo. Eu tenho que deixar. Se eu não trabalho com isso, fica faltando alguma coisa, né? E é isso que a gente trabalha com as crianças, desde criança, com os adultos, enfim. O que é teu papel nessa vida? Porque a partir do momento que você encontra isso, aí a gente consegue construir essa estradinha de felicidade. Cristiane Storrer. De Oliveira Cruzeta. O que é a vida? Muito obrigado, Cris. Obrigada, gente. Vamos lembrar, eu falei para Antônio quando a gente estava conversando antes, lembrar de que nem só de QI vive um superdotado. Excelente. Tá? Obrigada, gente. Foi muito legal. Nós que agradecemos. Muito bom. Muito bom! 80 minutos, Cris. Uhul! Que maravilha que foi isso, cara. Eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Você gostou agora, né? Eu gostei, cara. Vou deixar minha empresa do lado, foda-se. Ah, dane-se, cara.